pessoal, atendendo ao pedido de alguns de vocês, resolvi gravar uma série de vídeos aqui para tratar de um relevante e atual tema, que é o da reforma tributária. Aprovou-se agora na Câmara dos Deputados a PEC 45, que é o projeto de emenda constitucional número 45 de 2019, significa que ela tramitava desde 2019 e foi aprovada agora em 2023. E se fala muito então agora da reforma tributária que foi aprovada e muitas dúvidas surgem, daí esses vídeos aqui para tentar explicar ou pelo menos esclarecer, começar a esclarecer algumas delas. Nesse primeiro vídeo vamos entender alguns conceitos básicos para que se possam compreender as mudanças que serão comentadas nos vídeos seguintes. Em primeiro lugar, vamos lembrar que se trata de uma reforma na Constituição. A Constituição é o diploma, é o conjunto de normas, o conjunto de prescrições, de determinações mais importante de um ordenamento jurídico, que é o conjunto de normas, o conjunto de leis, decretos, portarias, o conjunto de disposições que tratam da conduta das pessoas em uma sociedade. A Constituição é a mais importante, todas as demais devem estar de acordo com ela. Então se está alterando a Constituição, por isso o nome PEC, que é um projeto, pode ser aprovado ou não pelos deputados e senadores. Por enquanto esse já foi aprovado pelos deputados, falta ser aprovado pelos senadores, porque o nosso sistema é bicameral, as normas têm que ser aprovadas pelas duas casas, Câmara e Senado. Então é uma PEC porque é um projeto de emenda à Constituição, de emenda constitucional. Se vai emendar, se vai alterar, modificar o texto da Constituição. Então essa PEC, esse projeto de emenda constitucional, essa proposta, para usar o feminino, de emenda constitucional, ela altera artigos do sistema tributário, artigos que tratam dos tributos. E aí as pessoas perguntam, vai haver aumento de carga, vai mudar o tributo que eu pago? Por enquanto não é possível dizer. Por quê? Porque a Constituição não cria tributos, e aqui é um conceito importante já de ser enunciado. A Constituição não cria nenhum tributo. A Constituição autoriza a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal a criarem tributos. São as chamadas competências. E um exemplo bem claro para ilustrar isso que eu estou dizendo, a gente encontra no Imposto sobre Grandes Fortunas. Existe uma previsão desde 1988, no artigo 153, inciso 7 da Constituição, que autoriza a União a instituir um imposto sobre grandes fortunas. E esse imposto nunca foi instituído. Sem entrar aqui no mérito, na discussão econômica, política, filosófica, ideológica, sobre se um imposto sobre grandes fortunas deveria ser criado ou não, sem entrar aqui nessa discussão, o fato é que aí nós temos um exemplo de que a Constituição não cria tributo nenhum, ela só autoriza a que a União, o Estado, o Distrito Federal ou município, por lei própria, eles sim criem os tributos que a Constituição autorizar. E o que a PEC 45 faz, o que essa reforma tributária está fazendo, é alterando essas autorizações, alterando essas competências. Então, além de nós ainda termos que aguardar a sua aprovação pelo Senado, que pode fazer algumas mudanças ainda no texto, nós precisamos aguardar também a regulamentação em lei. Serão as leis que serão feitas com base nesses novos artigos da Constituição, que vão conferir as novas autorizações para criar tributos. Serão as leis que nos dirão quanto será pago, por quem será pago, se a carga aumentará para o setor A ou para o setor B. Isso tudo ainda depende de regulamentação em lei. Mas o que se pode já antever desde agora? O que se pode antever é que a reforma ela se concentra basicamente na tributação sobre o consumo. Não haverá alteração na tributação da renda, a tributação do patrimônio, o imposto sobre propriedade de veículos, o imposto sobre propriedade de imóveis urbanos e imóveis rurais, esses sofrerão praticamente nenhuma alteração, haverá apenas uma alteração em relação ao IPVA para contornar um entendimento do STF que havia afirmado que o IPVA se restringe a veículos terrestres, motos, carros, caminhões, e a reforma vai aproveitar a oportunidade que se está mexendo na Constituição para mexer também no IPVA e esclarecer que ele pode alcançar embarcações de aeronaves, lanchas, jatinhos, barcos, helicópteros e etc., que seriam também automotores e poderiam ser alcançados pelo imposto. Então, tirando essa alteração do IPVA, uma ou outra alteração que se faça
algum jabuti que apareça aí para mexer em algum outro tributo, sobretudo quando essas disposições forem regulamentadas, o grosso, o foco da reforma é a tributação do consumo. E a ideia básica seria, pelo menos na redação original da PEC, unificar diversos tributos para apenas um, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, em vez de termos ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, tudo isso vai ser substituído por um imposto só, que é o IBS. Na reforma, na forma como passou na Câmara agora, já não haverá essa unificação, porque o IBS será dual, nós teremos a CBS, que será a Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, que unifica PIS e COFINS, e teremos o IBS, que será estadual e será dividido com os municípios, que unifica ICMS e ISS. Então não será uma unificação, serão dois. E a rigor serão três, os 5 virarão 3, porque continuará havendo um imposto seletivo federal, que fica no lugar do IPI, para alcançar produtos nocivos como derivados do tabaco, álcool e produtos nocivos ao meio ambiente. Então, nós continuaremos tendo um imposto que parece com o IPI atual, só que tem outro nome. Nós teremos um imposto que unifica ICMS e ISS, que será o IBS, e teremos uma contribuição que unifica a contribuição para o financiamento da Seguridade e o PIS, que é PIS/COFINS, que será a CBS. Então, haverá essa unificação de tributos estadual e municipal em um estadual, mas haverá uma redução da quantidade de tributos, mas não haverá propriamente a unificação. E tudo, saber se vai ficar mais complexo, mais simples, mais oneroso, menos oneroso, vai depender ainda de regulamentação em lei. A grande vantagem que já se tem com essa mudança é que vai desaparecer uma discussão que havia muito sobre se determinada operação era serviço ou era venda de mercadoria. Quando se paga alguém para personalizar uma camisa, personalizar um objeto qualquer, ali nós temos um serviço sendo prestado, é uma mercadoria que está sendo vendida e está sendo feita uma cortesia. Se eu pago alguém para instalar uma cortina na minha casa, foi um serviço de instalação, foi a venda de uma mercadoria, essas situações elas sempre geraram atrito entre estados e municípios, e quem se prejudica mais com esses atritos são os contribuintes, que terminam sendo cobrados pelos dois. No caso de software, foi o exemplo mais recente. A venda de software é uma venda de mercadoria sujeita ao ICMS, é um serviço sujeito ao ISS. Enquanto se discutia, os municípios e os estados cobravam ambos do mesmo contribuinte os dois tributos. E aí isso realmente é um problema que a reforma supera, porque não se vai mais discutir se é serviço, se é mercadoria, eles serão alcançados por igual pelo IBS. Há uma série de outros aspectos que merecem a atenção para o texto que foi aprovado, aspectos ligados à não cumulatividade, aspectos ligados à sistemática de creditamento, aspectos ligados a saber se o imposto é devido na origem ou no destino, que serão comentados nos próximos vídeos. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do sininho, deixe na caixa de comentários dúvidas que queria ver esclarecidas, que nos próximos vídeos serão comentados vários aspectos desse importante tema com atenção ao texto aprovado da PEC 45. Até lá!